Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula da série O Design Inteligente em 9 lições. E a aula agora vai ser sobre as evidências de design inteligente na vida. Como que a vida mostra sinais claros de que uma mente inteligente orquestrou a informação da vida, a maquinaria da vida. Vamos viajar com você através de várias evidências. É um passeio pela bioquímica da vida, mostrando as assinaturas, os sinais claros de que realmente uma mente inteligente fez tudo isso. E quando a gente observa a vida do ponto de vista macroscópico, é um espetáculo, não é? Mas quando a gente olha a vida nos nossos microscópios, do ponto de vista atômico e molecular, o espetáculo ainda é maior. Quando a gente observa a célula, por exemplo, é uma cidade cibernética, formada de nanomáquinas e nanomotores. São robôs nanomoleculares. É uma cidade incrível, fantástica, de altíssima tecnologia e sofisticação. São evidências claras de design inteligente. Então a gente vê o que na vida? Por exemplo, para a produção de proteínas, nós vemos os ribossomos. São máquinas cibernéticas de tricotar aminoácidos, produzindo fios proteicos que se auto-enovelam nas proteínas da vida. Então nós temos o pendrive da vida, o RNA mensageiro, que você conecta nessa máquina e ela sai tricotando proteínas numa velocidade frenética. São 15 pontos por segundo, uma eficiência de 5 noves, praticamente não erra. E a proteína cresce, se autoenovela nas formas necessárias, nas formas corretas para que a vida se sustente. Então é um espetáculo verificar como essa máquina funciona. A gente só consegue simular, como a gente está vendo aqui. Uma simulação de como essa máquina funcionaria. Os ribossomos são duas mãozinhas nanomoleculares, que seguindo a receita da vida, registrada nos RNAs mensageiros, os pendrives da vida, vão ali tricotando as nossas proteínas, milhares e milhares de proteínas. Se descobriu recentemente que existem ribossomos diferentes para classes de proteínas diferentes. Então são máquinas específicas a tricotar proteínas específicas com as estruturas tridimensionais específicas da vida. Sinais claros de uma mente inteligente orquestrando a bioquímica e a maquinaria da vida. E o mais incrível é que quando a gente vai olhar os ribossomos, eles são feitos do quê? De proteínas. Então é incrível, não é? O que veio primeiro? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Os ribossomos, que são essenciais para produzir proteínas, ou as proteínas que constituem o ribossomo e são sintetizadas por ele mesmo. Então é quase que impossível, não é, se imaginar um cenário. Há tentativas, a gente vai falar sobre isso em uma aula futura ainda, numa próxima aula que você vai assistir. Mas não dá para se imaginar como um teria surgido antes do outro. Ou os ribossomos estavam lá desde o início com as suas proteínas para gerar suas próprias proteínas, ou a vida não teria dado a partida. E não é só a proteína do ribossomo, nós temos o RNA. Então a própria molécula que dá a receita para o RNA é sintetizado pelos ribossomos. É incrível, não é? E só proteínas? Não, a gente vai olhar na célula, naquela maquinaria da vida, o que a gente observa? Naquela cidade cibernética de altíssima tecnologia. Nós temos máquinas para sintetizar proteínas, mas nós temos máquinas para gerar energia. É a ATP sintase, é uma usina nanomolecular de produção de energia. E é incrível que as reações que ela faz, essa máquina fantástica, é uma reação que é feita mecanicamente. Você está vendo na simulação aqui no canto?
A ATP sintase, ao rodar, ela pega um ADP, um fosfato e abraça os dois para que eles reajam. E abre a portinha, eles saem ligados. Uma máquina fantástica, movida à energia de prótons, a produzir a energia da vida. Incrível, não é? E quando a gente vai olhar as formas de vida, a gente uma vez escutou, talvez você também tenha escutado, de que há formas rudimentares de vida. Que esse planeta, muito tempo atrás, no passado, foi habitado por formas rudimentares de vida. Que aquela sopa primordial, ácida, escaldante, venenosa, teria produzido ali uma primeira forma rudimentar de vida. Mas será que isso existe? Absolutamente não. Olha, a gente está vendo aqui uma bactéria. Você olhando de longe parece uma coisa simples. Mas quando a gente observa o nível atômico e molecular, bactérias são seres de extrema complexidade. Por exemplo, elas têm uma cauda. E essa cauda é movimentada por um motor, um nanomotor molecular. O flagelo bacteriano, que a gente já comentou sobre ele. Conectado na sua parede celular, nas suas membranas, nós temos um motor incrível, fantástico. E esse motor, como a gente já comentou, ele roda a 100 RPMs, rotações por minuto. Tem marcha, primeira, segunda. Então, há formas rudimentares de vida? Não. Mesmo uma bactéria, uma simples bactéria, já é provida de toda uma maquinaria de produção de energia, de produção de proteínas e de nanomotores para a sua locomoção. Olha, só para você ter uma ideia, veja uma microscopia, né, uma foto que foi tirada a nível atômico e molecular aí, de como funciona esse flagelo, como ele é arquitetado, as suas partes. E o incrível que esse motor, além de rodar a 100 mil RPMs, ele tem marchas, como a gente está mostrando aqui. Ele engata a marcha, a primeira, ele desengata, ele põe no ponto morto, rodando a 100 mil RPMs. E a construção do motor é ainda mais complexo. O que é mais complexo? Um carro ou a fábrica que produz o carro? Um avião ou a fábrica que produz o avião? E quando a gente vai olhar como a vida produz o flagelo bacteriano, é ainda mais complexidade, é ainda mais sofisticação. Essa é a cauda do flagelo bacteriano sendo construída. Há um molde, há um guia que permite o trançar perfeito do fio. Uma estratégia incrível. E o pior foi observar que, ao olhar o flagelo bacteriano do ponto de vista molecular, como ele é constituído de suas partes, nós descobrimos o quê? Que as mesmas partes existentes no flagelo bacteriano encontram similar no motor produzido pelo homem. Então eu costumo brincar, né? Nós plagiamos, copiamos o projeto. A gente usou a mesma lógica, a gente usou as mesmas partes, as mesmas conexões. Tudo que você encontra no flagelo, em termos de partes básicas, você encontra no motor feito pelo homem. Forças naturais ou design inteligente? Evidências de que fomos feitos à imagem e semelhança do designer ou não? Incrível, não é? Encontrarmos as mesmas partes em estruturas tão divergentes. Outro aspecto da vida que aponta claramente para o design inteligente é a fertilização. A fertilização do óvulo, nós já dissemos aqui que é um processo que mostra antevidência. Antevidência genial. Mas vamos olhar a estrutura do espermatozoide. O que a gente tem ali naquele ser, né, que vai fecundar o óvulo? Toda uma maquinaria. Nós temos um flagelo bacteriano motor que movimenta a sua cauda. Nós temos um banco de baterias, as mitocôndrias. Nós temos uma cabeça
que guarda ali um arsenal de enzimas para perfurar a primeira camada, a segunda camada do óvulo. Uma arquitetura fantástica a viabilizar a reprodução da vida. E para que tudo isso funcione, a gente precisa também de robôs nas nossas fábricas de produção de máquinas. Então, as fábricas que produzem essas máquinas da vida, elas são comandadas e auxiliadas por robôs nanomoleculares, como as cinesinas que a gente está mostrando aqui. São literalmente entidades que têm braços e pernas e que se movimentam pelas rodovias celulares, quilômetros e quilômetros de rodovias celulares, a carregar partes, nutrientes, partes de peças que são utilizadas nas construções das nanomáquinas da vida. E a gente tem aqui uma simulação de como que isso funciona, como é que elas andam. Observe, com bracinhos, perninhas, a caminhar pelas rodovias celulares. Um espetáculo de nanotecnologia e sofisticação. Robôs nanomoleculares a construir as maquinarias da vida. Bom, em relação às cinesinas, eu gostaria de fazer uma analogia. Vocês conhecem o Bolt, Usain Bolt. Esse corredor de curta distância, fantástico, incrível, né? Ganhou praticamente todas as competições que participou, medalha de ouro nas Olimpíadas e tudo mais. Mas você acha que ele corre muito? Sabe esses motores nanomoleculares, as cinesinas? Fizeram uma comparação com o Bolt. Se você compara o Bolt e uma cinesina aproximadamente com a sua altura, o Bolt daria 4 passos por segundo e correria 45 km por hora. Mas esses nanorobôs que habitam a vida correriam, comparado com o Bolt, dariam 100 passos por segundo e correriam numa velocidade aproximada de 1.000 km por hora, mostrando a extrema sofisticação e tecnologia dos nanorobôs da vida. E o pior, a gente falou do flagelo bacteriano, falamos desses robôs nanomoleculares, falamos das fábricas que são utilizadas para a produção desses robôs. E aqui a gente tem uma simulação de como isso funciona. Essa é a construção de um flagelo bacteriano. E o que está sendo utilizado nessa construção? Robôs, as cinesinas, robôs nanomoleculares na fábrica cibernética da maquinaria da vida, carregam partes e constroem todas essas máquinas. É incrível, não é? Acaso ou design inteligente? O que é que você acha? Tem esse outro bichinho aqui, são os tardígrafos. Eu costumo dizer que esses são os super-heróis da vida. Nada mata os tardígrafos. Por quê? Porque você coloca em gelo, nitrogênio líquido, ele sobrevive. Você coloca em água fervendo, ele sobrevive. Você coloca em álcool, ele sobrevive. Levaram tardígrafos para o espaço sideral, soltaram esses bichinhos no espaço sideral. Eles foram submetidos a uma temperatura de 2,7 Kelvin, incidência de raios cósmicos, ventos solares. E esses bichos não só sobreviveram, mas se reproduziram no espaço. São os heróis da resistência. Sobrevivem ao calor, sobrevivem ao frio absoluto. Num evento de seca, eles se desidratam e ficam como mortos por anos e anos. Você adiciona água, eles ressuscitam. Então, como você imaginaria a evolução de um bicho assim? Apto para o frio? Apto para o calor? Talvez, mas apto para os extremos de frio e calor. Apto a sobreviver a condições terrestres e extraterrestres? Evidências de design inteligente ou processos naturais acéfalos não guiados teriam criado um bicho assim? Um outro
espetáculo de nanotecnologia e sofisticação na vida é dado por esse inseto, o Issus. O que acontece com ele? Ele dá saltos incríveis. O predador chega perto, ele pula saltos de até 2 metros de altura. E como é que ele faz isso? Ele usa nesses saltos engrenagens. E foram observar que tipo de engrenagem seria isso. É a melhor engrenagem possível. Os dentes se encaixam perfeitamente. Os dentes são assimétricos. São os melhores dentes para uma engrenagem. Dá o torque suficiente, perfeito, na direção perfeita, que se pretende dar. O material polimérico é um dos mais duros conhecidos pelo homem. E a engrenagem é um símbolo da engenharia, símbolo da inteligência de engenheiros mecânicos. E aí a gente pode imaginar um processo evolutivo tentando formar uma engrenagem dessa. O material não seria duro o suficiente, porque é um processo lento, gradual e sucessivo que caminha em direção ao mais perfeito, ao mais apto, ao mais resistente. Os dentes não se encaixariam. E esse mecanismo é essencial para a sobrevivência do bicho. Então ele é atacado pelo seu predador, a engrenagem travaria e ele seria extinto. Evidências claras de que um grande engenheiro arquitetou essa engrenagem da melhor forma possível. Aí uma comparação que a gente costuma fazer é com João do Pulo. Vocês talvez lembrem, né, de um grande saltador brasileiro. Ele ganhou várias medalhas pelo salto triplo. Fizeram uma comparação, né, entre o Issus e o João do Pulo. Olha, se você faz um João do Pulo e um Issus praticamente da mesma altura, esses bichinhos conseguiriam dar saltos de 300 metros de altura, para você ter uma ideia da eficiência dessas engrenagens. Incrível, não? A outra evidência clara de design inteligente na vida, a gente vê com as espécies capazes de voar. E a gente fica imaginando que a engenhoca mais eficiente de voo conhecida nesse planeta seriam os helicópteros. Pode pousar, né? Fazer várias peripécias no ar. Mas será que é realmente o instrumento de voar de maior eficiência conhecida pelo homem? Não. O que seria um helicóptero comparado com as libélulas? É muito pouco. A libélula é extremamente mais eficiente e mais hábil na sua capacidade de voo. A libélula tem 2 pares de asas e ela movimenta esses 2 pares de asas independentemente, sincronizadamente, mas independente. Ela pode fazer movimentos diferentes com esses 2 pares de asas. Então a libélula pode fazer qualquer tipo de acrobacia aérea. Ela pode planar, voar de lado, voar de ponta cabeça, qualquer tipo de acrobacia aérea as libélulas fazem. Todo mundo que já tentou pegar uma libélula vai concordar comigo, não é? Que ela realmente é um espetáculo de engenharia de voo. E o que acontece quando a gente vai observar na natureza as libélulas? A gente vai no registro fóssil, não tem libélula, de repente, pum, a libélula aparece pronta. E o pior, muito maior do que a gente observa hoje. As libélulas mais antigas no registro fóssil tinham até quase 1 metro de comprimento. E aqui nós temos um fóssil de uma libélula para comprovar isso. Então, o que acontece? Do ponto de vista evolutivo, uma espécie voadora que tem uma capacidade incrível de voar aparece pronta no registro fóssil. Aparece não só com uma capacidade absurda de voo, mas com uma visão incrível, tridimensional. Ela vê 360 graus. Evidências de uma evolução não guiada ou de um design inteligente. Essa mosca, dá uma olhada. Observe as suas asas.
Essa é uma mosca que tem asas transparentes, mas em cada uma de suas asas há ali uma figura. Veja só, que figura seria essa? É uma tatuagem de formiga. A gente está ampliando aqui para você ver melhor. E nas 4 asas aparecem 4 tatuagens de formigas. E essas tatuagens são mal feitas, ou mais ou menos, não são perfeitas. Essas tatuagens têm as perninhas corretas, o número de pernas corretas que as formigas têm, tem o abdômen, tem o olho, são representações perfeitas de formigas. E para que a mosca usa isso? Quando ela é atacada por um predador, ela movimenta suas asas e o predador crê que ela está cercada por formiga e vai embora. Um mecanismo essencial para a sobrevivência dessa mosca. Imagina um processo evolutivo tentando formar esse mecanismo de proteção. Uma mancha disforme apareceria. Talvez até uma formiga poderia ser formada, mas com as perninhas certas, com a forminha certa, com as 4 asas simetricamente. Será que a gente deve crer em milagres? Ou a gente tem que admitir que uma mente inteligente é a melhor inferência para a existência de um mecanismo tão sofisticado assim? Bom, outra evidência de design inteligente na vida. Você sabe que pilotos de avião, de caças supersônicos, principalmente, quando fazem acrobacias aéreas muito rápidas, às vezes perdem a noção de onde estão, se estão de cabeça para baixo, se estão de cabeça para cima, e precisam então de radares para se localizar. Mas você acha que esses radares são bons? Qual seria o melhor radar, o melhor GPS conhecido pelo homem? Será que é o que nós desenvolvemos para os nossos aviões a jato? Será o que nós temos nos nossos carros, nos nossos celulares? Não, o melhor radar tridimensional desse planeta é visto onde? Na vida, nos gatos. Nos gatos. Quando você joga um gato para cima, o que acontece? Toda vez que você joga um gato para cima, ele imediatamente se contorce e cai com as 2 patas da frente primeiro no chão e as 2 patas atrás depois. Esse é um movimento involuntário, inconsciente, que é coordenado por um GPS tridimensional que existe no cérebro do rato. É o melhor GPS conhecido pelo homem. Cristais inorgânicos batem no labirinto do gato e localizam o gato tridimensionalmente no espaço. Mas não é só o gato estar aqui, localiza a cauda, localiza as patas, a cabeça, o corpo, tira uma foto tridimensional do gato. Envia sinais elétricos para o cérebro do gato, que inconscientemente devolve sinais elétricos para sua musculatura, ele se contorce, sempre vai cair assim. A gente sempre brinca, né? Jogue o seu gato e faça o teste, mas jogue bem alto, porque quanto mais alto, mais tempo ele tem de fazer tudo isso. E ele sempre cai nessa posição. O GPS, mais incrível conhecido pelo homem, se vê na vida. Imagina um processo evolutivo, lento, gradual e sucessivo, tentando formar esse GPS. O que aconteceria? O GPS não seria perfeito, não poderia ser. À medida que você jogasse seu gato, o GPS tentaria localizar o gato, mas localizaria incorretamente, torceria o gato incorretamente, ele cairia torto e para nada prestaria esse radar. Seria melhor não tê-lo, não seria assim? Então, evolução cega não guiada ou evidências claras de um design inteligente? Agora vamos falar sobre os pavões. Será que a gente vê evidências de design inteligente nos pavões? Olha, Darwin, um dia, escreveu uma carta e nessa carta ele comentou assim: eu me lembro bem do tempo que só pensar na estrutura de um olho humano me dava calafrios. Ah, mas eu superei isso. Ah, sim, a evolução sugeriu, né, que uma célula rudimentar fotossensível teria evoluído a capacidade de
sentir a luz, e a partir daquela célula, todos os outros tipos de olhos diferentes teriam evoluído, inclusive o olho humano. Aí Darwin se conformou com essa hipótese. Mas agora, disse Darwin uma vez, a contemplação das penas de um pavão me faz sentir doente. Isso é uma tradução literal do inglês do makes me sick. Makes me sick em inglês é perturba a minha alma. Me deixa perturbado, me tira o chão. Por que Darwin não gostava de ir em zoológico que tinha pavões? A gente talvez tenha descoberto isso. O que se descobriu recentemente? É um artigo publicado no Proceedings of the National Academy of Science. Diz o quê? Veja só, as cores nas penas do pavão não são provenientes de corantes e nem de pigmentos. É uma ilusão de ótica, é a difração da luz branca quando bate nas penas do pavão, naquelas regiões específicas, um espaçamento específico em cada uma daquelas formas matemáticas escritas por equações matemáticas complexas e específicas, vai separar os componentes da luz branca em cada uma das cores que você vê na cor do pavão. Então, na realidade, é um efeito de ótica, uma ilusão de ótica. A cor não existe na pena, ela existe apenas no olho do observador. E quem observa isso melhor? O olho humano, aquele mesmo olho que tinha uma vez tirado a tranquilidade de Darwin. Então, quem fez tudo isso deveria conhecer que a luz branca é composta por diferentes comprimentos no visível. Deveria conhecer que, por um fenômeno de difração, de espaçamento das penugem, ele conseguiria separar essas cores. E deveria conhecer um pouco de matemática para descrever equações que estabeleceriam formas específicas na cauda do pavão. Como é que a evolução explica o desenvolvimento dessas penas incríveis do pavão? Olha, seleção natural seria difícil, não é? Você já viu um pavão no zoológico e sabe a dificuldade que o pavão tem para lidar com toda aquela cauda, né? É um estorvo, na realidade. Então não dá para imaginar que ele tenha desenvolvido esse espetáculo de luzes e cores apenas para escapar de um predador ou coisa assim. Então a explicação que foi elaborada para o pavão é que isso seria uma seleção sexual. Então a pavoa, fêmea, né, ao observar um pavão um pouco mais colorido, com uma penugem um pouco mais elaborada, teria dado preferência a ele, e em detrimento ao outro. E quanto mais colorido, mais a possibilidade desse pavão se perpetuar a sua espécie através da seleção sexual. Mas será que isso é verdade? Bom, foi feita uma pesquisa com as pavoas. 470 pavoas aproximadamente foram estudadas e foi verificado qual é a característica mais importante nos pavões que levavam a pavoa a selecionar o seu parceiro. E qual foi a resposta? A coloração de suas penas? Não. A resposta em inglês é acoustic sign, é o canto e não as penugens. Então, como a gente vê aqui, né? A pavoa não dá a mínima para a cauda do pavão, ela vê outras características. Então, para que existe esse espetáculo? Para decorar a vida, para que realmente alguém observe o olho humano. Há mais evidências de design inteligente no universo e na vida? Eu costumo dizer que o designer, na realidade, tem duas características. Ele é exibido e exagerado. E seu estilo é barroco. Olha, dá uma olhada, gente. Isso é uma borboleta, uma mariposa. Isso aqui é uma lagarta. Esse aqui é um pássaro. Dá uma olhada. Esse é uma lesma. Esse é um peixe. Muito feio, aterrorizador. Né? Eu costumo dizer também que ele exagera, tanto no feio como no bonito. Olha esse peixe, ele tem
uma lanterninha para atrair a sua presa. Esse tubarão, ele olha os seus dentes, parece uma serra, E há evidências ele já está extinto, mas há evidências da existência desse tubarão no registro fóssil, como a gente viu aí do lado. Essa borboleta, a borboleta com asas de serpente. Então, ela ao abrir as suas asas, o predador acha que tem serpentes ali e ela escapa. Olha esse pássaro, a gente costuma chamar esse pássaro do ID Bird, nas suas costas, né? A gente tem o I e o D, do design inteligente. Olha esses besouros. Aqui a gente tem uma animação com diferentes besouros. Tem besouro preto, não tem? Besouro preto escapa bem, sobrevive bem, ele não é muito notado. Mas tem mais de 1 milhão de besouros decorados na vida. Então a gente costuma brincar, dizer que o designer tem uma queda por besouros. E você, olhando essas figuras que estão passando aí, tente escolher o mais bonito. Qual deles seria para você o mais bonito? É incrível que a gente normalmente não consegue escolher o mais bonito. Por quê? Porque todo novo que aparece a gente acha que é mais bonito do que o anterior. Por que isso acontece? Porque o designer se excede em beleza em todos os estilos. Parece que todos são extremamente belos, não é assim? Olha, para não falar que eu não falei das flores. Olha, algumas aqui, não é? E o que a gente não mencionou também? A gente falou de evidências de design inteligente na vida. Começamos com o nível microscópico, falamos das maquinarias, falamos de alguns insetos, de alguns animais, da decoração no pavão. E o que acontece em relação ao ser humano? O ápice de sofisticação. A gente não vai comentar porque seria muitos exemplos, mas, por exemplo, o cérebro humano é uma central de multimídia e processamento de informação. Costumam dizer que todos os computadores do planeta ligados em rede não bate a capacidade de processamento do cérebro humano. Evidências claras de design inteligente na vida. Bom, o que é a TDI? Lembram? TDI é a ciência que desenvolve metodologia científica que nos permita avaliar quando, frente a um efeito, o universo e a vida, estamos autorizados a inferir se a sua causa mais provável seriam as forças naturais ou a ação de uma mente inteligente. Então, qual a conclusão dessa aula? Após a gente ter observado tantas e tantas características ao nível atômico e molecular da vida, tantas e tantas evidências de uma inteligência embutida nos processos nanomoleculares da vida, há uma contra-revolução científica que está em curso, que é promovida pela teoria do design inteligente. Há um embate, design inteligente versus evolução. O design inteligente está vencendo esse embate. Por quê? Porque os sinais de design inteligente na vida são claros, inúmeros, cristalinos, fortíssimos. A boa ciência, portanto, a ciência livre, a ciência do debate, a ciência que coloca as duas causas sobre a mesa, está de volta. Está de volta. Qual é a situação que a gente vive hoje, então? Há uma teoria que não se sustenta mais nos dados. Há uma teoria que não está mais alicerçada nas evidências científicas. E a teoria do design inteligente vem para repô-la. Theodosius Dobzhansky um dia disse: nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Em relação à vida, gostaria de novamente parafrasear o que ele disse, dizendo: nada na bioquímica da vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Você gostou da teoria? Gostou da nossa linha de argumentação? Você gosta de um bom debate?
Você acha que a ciência é a ciência da dúvida, que coloca as teorias sobre a mesa, confronta contra os dados? Você quer seguir essa linha de investigar científico? Então junte-se a nós. www.tdibrasil.com. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente espera por você, para que a gente juntos possamos fazer o bom debate, o bom embate científico. Bom, chegamos ao final de mais uma aula da série A Teoria do Design Inteligente em 9 lições. Mostramos as evidências do design inteligente na vida. Mas tem muito mais, então assista toda a série. Eu espero você nas demais aulas. Vem com a gente! Bom.